No vídeo de hoje você vai saber sobre os 7 transtornos mentais mais comuns, como identificar e tratar. Os transtornos mentais são definidos como uma alteração de tipo intelectual, emocional e ou comportamental, que pode dificultar a interação da pessoa no meio em que cresce e se desenvolve. Existem diversos tipos de transtornos mentais, que são classificados em tipos, e alguns dos mais comuns incluem aqueles relacionados à ansiedade, depressão, alimentação, personalidade ou movimentos. Por exemplo, nesse vídeo você vai saber quais são os principais transtornos mentais mais comuns que tendem a surgir. 1. Os transtornos de ansiedade são muito comuns, presentes em cerca de 1 a cada 4 pessoas que vão ao médico. Eles são caracterizados por uma sensação de desconforto, tensão, medo ou mau pressentimento, que são muito desagradáveis e costumam ser provocados pela antecipação de um perigo ou algo desconhecido. As formas mais comuns de transtorno mental de ansiedade são a ansiedade generalizada, a síndrome do pânico e as fobias, e são muito prejudiciais tanto para afetar a vida social e emocional da pessoa, como por provocar sintomas desconfortáveis, como palpitação, suor frio, tremores, falta de ar, sensação de sufocamento, formigamentos ou calafrios, por exemplo. E pelo maior risco, desenvolver depressão ou vícios pelo álcool e medicamentos. Se você tem o transtorno mental da ansiedade, o que fazer? É recomendada a realização de psicoterapia com o psicólogo, além de acompanhamento com o psiquiatra que, em alguns casos, poderá indicar o uso de medicamentos que aliviam os sintomas, como antidepressivos ou ansiolíticos. Também é orientada a realização de atividades físicas e, além disso, pode ser útil o investimento em métodos naturais ou atividades de lazer como meditação, dança ou yoga, desde que orientados pelo médico. 2. Transtorno mental de depressão. A depressão é definida como um estado de humor deprimido que persiste por mais de 2 semanas, com tristeza e perda de interesse ou do prazer nas atividades, podendo ser acompanhada de sinais e sintomas como irritabilidade, insônia ou excesso de sono, apatia, emagrecimento ou ganho de peso, falta de energia ou dificuldade para se concentrar, por exemplo. E se você tem a depressão, o que fazer com esse transtorno mental? Para tratar a depressão, é indicado o acompanhamento com o psiquiatra, que irá indicar o tratamento de acordo com a gravidade do quadro e os sintomas apresentados. A principal forma de tratar a depressão é a combinação de psicoterapia com o psicólogo e uso de medicamentos antidepressivos prescrito pelo psiquiatra. O terceiro transtorno mental é o transtorno mental de esquizofrenia. A esquizofrenia é o principal transtorno psicótico, caracterizado como uma síndrome que provoca distúrbio da linguagem, pensamento, percepção, atividade social, afeto e vontade. Esse transtorno mental é mais comum em jovens no final da adolescência, mas pode surgir em outras idades. E alguns dos sinais e sintomas mais comuns são alucinações, alteração do comportamento, delírio, pensamento desorganizado, alterações do movimento ou afeto superficial. Por exemplo, se você tem um transtorno mental da esquizofrenia, é necessário o acompanhamento psiquiátrico, que indicará o uso de medicamentos antipsicóticos. Além disso, é fundamental a orientação da família e o segmento com outros profissionais da área de saúde, como psicologia, terapia ocupacional e nutrição, por exemplo, para que o tratamento seja completamente eficaz. 4. Transtornos alimentares. A anorexia é um dos transtornos alimentares mais comuns e se caracteriza pela perda de peso intencional, provocada pela recusa à alimentação, distorção da própria imagem e medo de engordar. Já a bulimia, que também é relativamente frequente, consiste em comer grandes quantidades de comida e, em seguida, tentar eliminar as calorias de formas prejudiciais, como pela indução do vômito, uso de laxantes, exercícios físicos muito intenso ou jejum prolongado. Os distúrbios alimentares são mais comuns em jovens e têm sido cada vez mais frequente pela cultura da valorização estética.
Apesar da anorexia e bulimia serem os transtornos alimentares mais conhecidos, existem outros problemas relacionados à alimentação, como ortorexia, em que existe preocupação excessiva por comer alimentos saudáveis. E se você tem transtornos alimentares, o que você deve fazer? Não existe um tratamento simples para curar os transtornos alimentares, sendo necessário tratamento psiquiátrico, psicológico e nutricional. E os medicamentos costumam ser indicados somente em casos de doenças associadas, como ansiedade ou depressão. Grupos de apoio e aconselhamento podem ser boas formas de complementar o tratamento e obter bons resultados. O estresse pós-traumático é a ansiedade que surge após ser exposto a alguma situação traumática, como um assalto, uma ameaça de morte ou perda de um ente querido. Por exemplo, geralmente, a pessoa afetada revive persistentemente o ocorrido, com recordações ou sonhos, e apresenta intensa ansiedade e sofrimento psicológico. E se você sofre de estresse pós-traumático, o que você deve fazer? O tratamento é feito com psicoterapia, onde o psicólogo procura ajudar e perceber quais são os eventos que estão provocando os medos involuntários e como podem liberar as memórias traumáticas desses eventos. No entanto, em alguns casos, podem também ser necessários recorrer ao psiquiatra para que sejam indicado o uso de medicamentos como antidepressivos ou ansiolíticos para aliviar os sintomas. O nosso quinto transtorno mental mais comum é a somatização. A somatização é um transtorno em que a pessoa apresenta múltiplas queixas físicas, referentes a diversos órgãos do corpo, mas que não são explicadas por nenhuma alteração clínica. Geralmente, são pessoas que constantemente vão ao médico com muitas queixas, e na avaliação médica, exame físico e realização de exames, nada é detectado. Na maioria dos casos, as pessoas com transtornos de somatização apresentam ansiedade e alterações do humor, além de poderem apresentar impulsividade, quando além de sentir, a pessoa chega a simular ou provocar intencionalmente sintomas. A doença passa a ser chamada de transtorno factício. E para quem sofre do transtorno da somatização, o que fazer? É necessário um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, de forma que a pessoa consiga amenizar os sintomas. Remédios como antidepressivos ou ansiolíticos podem ser necessários em alguns casos. O nosso sexto transtorno mental é o transtorno bipolar. Transtorno bipolar é a doença psiquiátrica que provoca oscilações imprevisíveis no humor, variando entre depressão, que consiste em tristeza e desânimo, e mania, impulsividade e característica excessivamente extrovertida. Para quem sofre de transtorno bipolar, o que fazer? O tratamento costuma ser feito com medicamentos estabilizadores do humor, como carbono de lítio, que deve ser recomendado pela psiquiatra. O sétimo transtorno mental mais comum é o transtorno obsessivo-compulsivo, também conhecido como TOC. Este transtorno provoca pensamentos obsessivos e compulsivos que prejudicam a atividade diária da pessoa, como exagero em limpeza, obsessão por lavar as mãos, necessidade de simetria ou impulsividade por acumular objetos. Por exemplo, para quem sofre de TOC, o que fazer? O tratamento para transtorno obsessivo-compulsivo é orientado pelo psiquiatra, com a ingestão de remédios antidepressivos como clomiplamina, paroxetina, fluoxetina ou sertralina, sendo também recomendado fazer terapia comportamental. Chegamos ao final do nosso vídeo e se você gostou de saber sobre os 7 transtornos mentais mais comuns, deixe o seu comentário aqui para nós. Isso fortalece o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.